Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. E depois de tanto tempo, eu finalmente estou trazendo o remake da parte 2 dos vídeos de todos os arcebispos do culto da bruxa. Sim, essa é a parte 2, caso não tenha assistido a parte 1, estarei deixando o link na descrição. E sim, esse é um remake, porque esse vídeo já foi lançado há uns 3 anos atrás, só que eu tive que tirar do canal. E esse vídeo terá spoilers da segunda parte da terceira temporada do anime de Re:Zero. Mas não precisa ficar com medo, eu estarei deixando os minutos na tela para que você possa pular caso não queira receber spoiler. E se no futuro você já tiver assistido a terceira temporada do anime de Re:Zero, pode ficar tranquilo que esse vídeo é sem spoilers para você. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Aqui eu falarei informações detalhadas, cenas cortadas e informações extras a respeito dos arcebispos. Ou melhor, nesse vídeo, arcebispas. Sirius Romane Conte, a arcebispa da ira do culto da bruxa. Ela não só é uma das minhas arcebispas favoritas do culto da bruxa, como também é uma das minhas personagens favoritas da novel de Re:Zero. Mas antes de eu falar minhas opiniões pessoais sobre a personagem, eu irei comentar as informações sobre ela. No começo do arco 5, ela se apresenta falando que seu nome completo era Sirius Romane Conte, mesmo sobrenome de outro arcebispo do culto da bruxa, que é o Betelgeuse Romane Conte, arcebispo da preguiça. Esse que foi o vilão e foi derrotado lá no arco 3. Mas o curioso é que apenas a Sirius se chama por esse sobrenome, porque ela se autoproclama como a esposa do Betelgeuse. A novel não acaba explorando a relação dos dois e não tem exatamente cenas de flashback. Entretanto, tem comentários dela a respeito de como o Betelgeuse a tratava, e nisso dá pra gente presumir que o Betelgeuse a tratava bem, mas apenas isso. Por outro lado, a Sirius amava o Betelgeuse, ou melhor, ela o ama até hoje. E bem longe de ser um amor saudável, é um amor tóxico e possessivo. Ela é aquele clássico arquétipo de yandere, e seus comportamentos enojam até mesmo o Regulus. Não que isso queira dizer muita coisa, já que o Regulus teria nojo de situações até normais, devido ao seu egocentrismo, mas é um fato curioso. Até mesmo o Regulus, que é a pessoa mais egocêntrica de Re:Zero, conseguiu soltar um comentário empático em relação ao Betelgeuse devido a esse amor possessivo da Sirius. Pouco se sabe sobre a história dela. Na verdade, a gente não sabe quase nada. Não sabemos como ela ganhou a autoridade dela, o que ela fazia antes de ser uma arcebispa, como é que era a vida dela, a real aparência dela. Nós não sabemos. Nem onde ela nasceu, nem onde ela cresceu. O que nós sabemos é que junto do Regulus e do Betelgeuse, ela é uma das arcebispas mais antigas do culto da bruxa. É claro que as informações que saem diretamente da boca da Sirius não são totalmente confiáveis, uma vez que ela é louca, mas ela mencionou que a cidade natal dela foi destruída, embora não sabemos nada sobre esse incidente até hoje. Sobre essa informação, guardem para depois do vídeo, que será importante. E uma outra informação é que desde a morte do Betelgeuse, ela coletou seus restos mortais e fez um altar para ele. Inclusive, na intenção de encontrá-lo, ela ficou procurando pelos dedos sobreviventes do Betelgeuse. Pois bem, eu disse que junto do Regulus e do Betelgeuse, a Sirius é uma das arcebispas mais antigas do culto da bruxa. Só que o motivo da expectativa de vida dela ser tão alto não foi exatamente explicado, pelo menos na novel, porque em um Q&A, o Tappei Nagatsuki disse que a longevidade da Sirius está ligada à sua autoridade. Claro que cabe interpretações para esse Q&A, porque sabemos que o Betelgeuse tem uma longevidade não apenas pela sua autoridade, como também porque ele é um espírito, assim como a Sirius pode ser por sua autoridade especificamente, mas também por outro fator, né? Que ela pode ser uma elfa, talvez? E o Q&A aponta para os três, né? Regulus, Sirius e Betelgeuse. Nesses dois últimos, poderia estar ligado com a raça. Não só poderia, como o Betelgeuse é confirmado. Já a Sirius fica essa dúvida. E o Regulus, ele sim é confirmado que é 100% ligado à sua autoridade.
já que ele é um humano, mas só que a autoridade da ganância permite que ele tenha essa longevidade. Lembrando que o próprio autor comentou que a idade dos arcebispos é um spoiler. Embora também tenha sido comentado que alguns arcebispos morreram de velhice, porém não sabemos se esses arcebispos tinham autoridade ou não. Não se sabe ao certo se é necessário ter um fator da bruxa e consequentemente uma autoridade para ser um arcebispo. Em alguns momentos dá a entender que sim, só que em outros momentos da novel parece que não. Principalmente tem um lance em Side Stories que eu vou comentar no próximo vídeo, na parte 3. A total composição e a hierarquia do culto da bruxa ainda permanece um mistério para a gente. E mesmo para esses arcebispos que morreram de velhice, ainda é possível que eles tinham o fator da bruxa e autoridade, porque não é garantido que uma autoridade conceda longevidade. O que sabemos é que as autoridades do Betelgeuse, Regulus e principalmente da Sirius, que é tema desse vídeo, concedem longevidade, pelo menos seguindo o que foi dito na resposta do Tapei. Beleza, então já ficou claro para vocês que o Regulus é humano e essa parte da autoridade é confirmado, do Betelgeuse também é confirmado pela longevidade dele, já que ele é um espírito, só que da Sirius tem a questão da raça também. Qual seria a raça da Sirius? Bem, citei que seria uma elfa, mas por quê? Porque existe a teoria de que a Sirius seja Fortuna. Essa teoria era forte quando eu gravei esse vídeo há 3 anos e continua bastante forte também, com muitas evidências. Alguns exemplos são a orelha pontuda dela, a magia de fogo, o amor dela pelo Betelgeuse, a altura, o corpo dela é parecido com o da Fortuna, o cabelo prateado, a cor dos olhos, entre todos os indícios que a novel ofereceu e que o anime também passou. E de todos esses anos, praticamente todas as pistas levam que a Sirius seja Fortuna. Uma das poucas pistas que seriam a favor dela não ser, seria que a dubladora da Sirius é a Shikanzai, enquanto a dubladora da Fortuna é a Haruka Tomatsu. E essa pista nem é tão conclusiva, só tem um peso assim na comunidade, porque a dubladora da Sattler e da Emilia são a mesma, que é a Rita Takahashi. E bem provavelmente essa parte da escolha de dubladora é algo que passa pelo Tapei também, uma vez que ele mexe em alguns pontos da produção. Mas o peso da balança é bem mais a favor de que a Sirius seja Fortuna. E se essa teoria for confirmada algum dia, algumas cenas da novel e consequentemente do anime também ficariam um pouco estranhas, como por exemplo, mãe talaricando a filha, mãe adotiva no caso, já que a Fortuna é tia da Emilia. Independente disso, seria incrível se fosse confirmado. Seria um grande abalo para Emilia e queria saber por que a Fortuna se tornou a Sirius, né? Como que se tornou isso, né? Toda louca. E bem, se for comprovado que a Sirius é a Fortuna, logo ela é uma elfa e faz todo sentido a longevidade dela também ser por causa de sua raça. Eu não preciso entrar em detalhes como eu entrei no outro vídeo, porque agora temos o anime. Vocês já viram a aparência da Sirius? Ela é toda enfaixada. E na novel já dava para notar, só que no anime ficou mais claro. Observando o cantinho dos olhos dela, dá para notar que a Sirius tem a pele queimada. Isso justificaria o uso das ataduras, das faixas, e também presumimos que a queimadura dela seja em todo o corpo. Além disso, ela usa correntes como arma. Normalmente eu comento sobre a personalidade dos arcebispos e depois eu comento sobre seus poderes, só que para Sirius em específico eu irei inverter. É de conhecimento de todos que o Regulus é o arcebispo mais forte. Porém, levando em consideração apenas a força física, sem levar em consideração as autoridades, quem é mais forte é a Sirius. A gente conseguiu ver isso principalmente na luta contra a Emilia e posteriormente na luta contra a Priscila. E até mesmo outras cenas da Sirius demonstram que ela tem uma força física superior. Ademais, essa força física abundante da Sirius dá mais fundamento para a teoria de que ela seja Fortuna, uma vez que elfos têm uma força física superior à de humanos. Como arma, a Sirius usa correntes as quais têm ganchos na ponta, e ela também consegue imbuir fogo nessas correntes. E por falar nisso, além de sua força física, ela também usa magia, sendo que ela usa magia de fogo, e ela é bem poderosa. Tanto que no início do arco 5, na primeira luta que ela teve com a Emilia, ela quase a derrotou, sendo necessária a intervenção do Regulus.
E antes de eu prosseguir para a autoridade da ira, eu preciso fazer duas considerações sobre a magia de fogo da Sirius. A primeira consideração é bem óbvia, mas vale a pena destacar, que é autoridade e magia são duas coisas diferentes em ReZero. Magia é como vocês já conhecem, são os elementos e pode ser usada por qualquer pessoa que tenha mana, e autoridade é por quem tem o fator da bruxa. E é possível que um personagem possa ter autoridade e magia, só não é possível ter autoridade e proteção divina, também conhecidas como bênçãos. Então, dos arcebispos, você não verá nenhum tendo proteção divina, uma vez que se você tem autoridade, você não terá proteção divina, e se você tem proteção divina, você não terá autoridade. E existem arcebispos que têm apenas autoridade. Um deles é o Regulus. E existem arcebispos que têm autoridade e também magia, que é o caso da Sirius. E minha segunda consideração é que alguns de vocês podem ter pensado que o fato da Sirius usar magia de fogo inviabilizaria a teoria dela ser a Fortuna, uma vez que a Fortuna usava magia de gelo. Mas isso não inviabiliza, uma vez que usuários de fogo usam magias poderosas de gelo. Em ReZero, a explicação é que rouba o calor e assim cria-se gelo. O melhor exemplo é a Emilia e o Puck. Ambos são usuários de magia de fogo e usam magias poderosas de gelo. Dessa forma, passarei a comentar sobre a autoridade da ira, que é a autoridade da Sirius. A autoridade da ira da Sirius é uma das mais interessantes, uma vez que permite que a Sirius consiga compartilhar sensações físicas e sentimentos com outras pessoas. Tanto os sentimentos quanto as sensações físicas podem ser bons ou ruins. E o campo limite da Sirius que ela pode usar essa autoridade é indefinido. E assim como a autoridade do Regulus, a autoridade da Sirius é algo bem flexível, ela pode usar de diversas formas. Assim como vocês viram, no início da terceira temporada, a Sirius estava lá no topo da torre, começou a discursar dizendo que era uma arcebispa do culto da bruxa, as pessoas ao redor ficaram assustadas, só que conforme ela foi ativando sua autoridade, ela foi transmitindo e compartilhando a sua sensação de alegria, e as pessoas deixaram de ficar assustadas e com raiva e passaram a ficar felizes. E essa felicidade não era algo natural das pessoas, mas sim algo da Sirius. Ela estava feliz, compartilhou seu sentimento e as pessoas deixaram de ter o sentimento delas para ter o sentimento da Sirius. Logo em seguida, ela pegou um moleque, que era o Luzbel, ele estava acorrentado e sangrando. E aquilo era uma cena apavorante, e para pessoas normais, aquilo jamais seria algo feliz. Só que como a Sirius estava feliz e aquilo lá era algo totalmente normal para ela, para os outros também era normal. Então todo mundo começou a ver aquele discurso, começou a ficar feliz, ignorou toda a situação, o bom senso vendo aquele moleque, e ela tacou o Luzbel lá no chão. Ele despedaçou e ela transmitiu a sensação física e todos morreram. Inclusive o Subaru, sendo esse o primeiro loop do Arco 5. A autoridade da Sirius foi a autoridade que mais deu trabalho para o pessoal de Pristela no Arco 5, sendo necessário 2 estratégias para combatê-la. Com a situação da invasão de Pristela, os habitantes já estavam com muito medo, e a Sirius compartilhava esse medo e potencializava. Isso era horrível. E com isso, a primeira estratégia foi algo que vocês já viram no anime, que foi o discurso do Subaru. Ele usou a autoridade da Sirius a favor dele, fazendo aquele discurso, aumentando a motivação das pessoas, e essa motivação foi compartilhando entre elas. A segunda estratégia foi usar a proteção divina da Liliana, a qual combate a autoridade da Sirius. Assim como eu já disse não só no vídeo passado, mas em todos esses anos, o Tapei Nagatsuki ele afirma que os arcebispos são escórias. E com a Sirius não é diferente. Ela é muito 880. Ela pode estar feliz, mas do nada ela fica brava. E a Sirius estando brava pode resultar em uma chacina, por exemplo. Ela é apaixonada pelo Betelgeuse e desde a morte dele, ela tenta encontrá-lo, seja no corpo, seja procurando os dedos restantes. E o Betelgeuse foi sempre a motivação dela, ela apenas está no culto da bruxa por causa dele. E ela só continua no culto da bruxa hoje porque tem mais chance de encontrar o Betelgeuse. E assim como eu havia mencionado no último vídeo, apenas o Betelgeuse tem uma adoração pela Sátela. Os outros arcebispos não se importam com ela, e a Sirius a odeia. E o motivo é óbvio, ela odeia a Bruxa da Inveja, porque ela tem inveja da Bruxa da Inveja. Olha que ironia!
como Betelgeuse tem toda essa adoração pela Sátala, a Sirius odeia a Sátala, odeia que o Betelgeuse direciona todo esse amor, essa adoração pela Sátala. Então, ela odeia ela. E a Emilia também, uma vez que ela se parece com a Sátala e tudo mais. A Sirius até comenta que se o Betelgeuse conseguisse trazer a Bruxa da Inveja de volta, ela mesma a mataria. Pelo menos tentaria, né? Porque a Sirius não tem nenhuma chance contra a Sátala. E toda essa descrição que eu passei já ficou claro, mas o próprio autor confirmou que ela é uma Yandere. A Sirius é uma mulher assustadora e nojenta. Seus comportamentos e falas demonstram como ela tem uma visão deturpada sobre o amor. Na visão dela, o amor significa se tornar um com as pessoas, tendo os mesmos sentimentos, opiniões, vida e morte. Por mais que a gente tente entender a lógica dela, não há uma lógica, ela é louca. E por mais que sejam menos maçantes que os discursos do Regulus, acreditem, na novel, as falas e os monólogos da Sirius são bem grandes. Além da Sátala, ela também odeia outras mulheres que tenham qualquer proximidade com o Betelgeuse. Ela demonstrou ódio pela Emilia e também demonstrou ódio pela Beatrice porque ela estava com ciúmes do Subaru, uma vez que ela acreditava que o Subaru era o Betelgeuse. Ela achava que o Subaru era apenas mais um corpo controlado pelo Betelgeuse, uma vez que o Betelgeuse era um espírito e controlava os corpos. Então a Sirius, ela vendo o Subaru usar a autoridade da preguiça, pensou que o Betelgeuse estivesse lá. E durante todo o arco 5 ela pensa isso. E na novel, a Sirius lutou contra a Priscila e a Liliana, e graças à proteção divina da Liliana, foi permitido que a Sirius não tivesse tanta eficácia com a sua autoridade, e assim a Sirius foi derrotada e capturada. E no final do arco 5, a Sirius está em uma cadeira acorrentada por suas próprias correntes. Nisso, o Subaru vai lá interrogá-la, e no meio do interrogatório, a Sirius acaba lambendo o rosto do Subaru. E vocês pegaram a referência? Sirius, Betelgeuse, Fortuna, Gilce. Essa lambida do arco 5 foi referência à lambida que o Betelgeuse deu no Subaru lá no arco 3. Só que diferente do arco 3, no arco 5 o Subaru estava acompanhado. Neste momento, a Emilia cria um martelo de gelo e acaba acertando a Sirius. Eles perceberam que não iriam retirar nenhuma informação relevante dela e acabam deixando lá. A Sirius acabou descobrindo que o Subaru não é o Betelgeuse. Porém, ela tem em mente de que o Betelgeuse está dentro do corpo do Subaru e que um dia ele irá retornar. Tanto que a Sirius ela pediu para que o Subaru cuidasse dele mesmo, cuidasse do seu corpo. Ela até mesmo deu dicas a respeito dos arcebispos da Gula. Isso não foi revelado na novel, porém após o arco 5, a Sirius foi levada para a capital. E desde aquela época em que eu gravei a primeira versão desse vídeo, eu já comentava isso. Só que pelo momento atual e pelo decurso da novel, acredito que irá rolar uma confusão na capital de Lugnica, hein? Assim como os outros arcebispos, o seu nome foi inspirado em um corpo celeste. E por fim, a minha opinião pessoal sobre a Sirius é que ela é minha segunda arcebispa favorita do culto da bruxa. Na realidade, se eu for falar de arcebispa em específico, ela é minha favorita. Superou inclusive outra arcebispa que eu apenas irei falar na parte 3. A versão do anime contribuiu bastante, achei interessante como eles adaptaram a Sirius. E por mais que ela pareça ser 100% emocional, ela também consegue usar de estratégias vis, estratégias covardes, uso de refém, entre várias outras coisas que vocês testemunharam no anime. Gosto bastante da personalidade dela como vilã. A personalidade dela como vilã é excelente. Gosto de como ela é bem escrita em ReZero. Gosto como ela foi adaptada no anime. A Sirius pra mim é incrível, uma vilã muito boa. 3 anos atrás, no outro vídeo, eu havia comentado que a Sirius era meu top 2. Ela eu ainda acho que mantenho no top 2, só que o que mudou foi o top 1, porque a arcebispa de lá, na parte 3, ela caiu no meu conceito e tem um outro arcebispo que eu também só irei comentar na parte 3 que subiu. Aí ficaria entre esse arcebispo e a Sirius. Então eu não sei se a Sirius ela é top 1 ou top 2, mas não foge disso não. Mas eu já enrolei demais, vamos então para a outra arcebispa desse vídeo. E finalmente eu cheguei na arcebispa da luxúria,
Capella Emerada Lugnica. Ela tem uma estatura mediana, pequena, cabelo curto e loiro e usa poucas roupas. O anime até aumentou a quantidade de roupa que ela usa, porque na novel é menos ainda. Mas curiosamente, a gente não sabe se essa é a verdadeira forma dela. Existem teorias de que mesmo o visual padrão dela não é a verdadeira forma. Eu até brinquei no vídeo original de que ela poderia ser um homem, só que isso aí é loucura, podem ficar tranquilos. Sobre a história da Capella, pouco sabemos sobre ela. Não sabemos exatamente como ela ganhou sua autoridade. Porém, o próprio autor respondeu que ela carrega um trauma, então muito provavelmente o seu passado será explorado. E eu espero que seja explorado na história principal, hein, Sr. Tapei Nagatsuki? Mas isso é uma brincadeira da minha parte, porque com certeza vai ser explorado na história principal, uma vez que ela se apresentou como Capella Emerada Lugnica, e isto era um sobrenome da família real, a antiga família real de Lugnica. E mais especificamente, o nome inteiro, Capella Emerada Lugnica, foi o nome de alguém da família real há 70 anos. Foi descrita pelo Wilhelm como uma pessoa que ninguém comenta tanto, uma vez que apesar dela ter uma aparência adorável, a personalidade da Capella, a Capella de 70 anos atrás, claro, era uma pessoa horrível. Tanto que essa Capella de 70 anos atrás, ela morreu jovem e foi a única pessoa da realeza a não ter um funeral. Ou se teve, foi um funeral escondido. Sabe como é, né? Em ReZero nada fica tão explícito até para explorar mais teorias no futuro. Mas agora, se a Capella, a arcebispa da luxúria, for realmente a Capella de 70 anos atrás, se o nome dela é realmente Capella Emerada Lugnica, se ela está dizendo a verdade ou é uma mentira, isso nós só descobriremos nos arcos futuros. E pelo jeito não é um futuro tão distante. Há teorias de que ela apareça no arco da Felt, que está sendo trabalhado agora e vai se estender durante esses próximos anos. A Felt, que também é outra personagem que há suspeitas dela ser da família real, da antiga família real no caso. Mesmo a gente não tendo essa certeza se a Capella é ou não da antiga família real, a gente ainda sabe algumas coisas sobre o passado dela. Sabemos que a Capella não é um dos membros mais antigos do culto da bruxa, porém ela está lá há algum tempo já. E ela é a líder de um certo grupo. Antigamente a gente chamava de Guilda dos Assassinos, porém isso aí foi um headcanon, um nome dado pela própria fandom, porque na verdade esse nome nunca foi citado na novel. A comunidade tinha dado esse nome devido ao fato da Elsa e da Meili pertencerem a esse grupo, por isso acabou associando como Guilda dos Assassinos, só que esse grupo não tem nome. Mas uma coisa que é certa é que a Capella é líder desse grupo e ela é conhecida como Mamãe. Ela reúne várias pessoas, sejam homens ou mulheres, e as obrigam a chamar de mamãe, até que chega um certo ponto de uma certa adoração por ela. O objetivo desse grupo seria adorá-la, realizar missões e tudo em prol dela. Então ela faz parte não só do culto da bruxa, como desse grupo, em específico, qual ela é a líder. E existem várias histórias contadas nas histórias paralelas, e existem personagens conhecidos que são filhos dela. Filhos, em relação a esse grupo, seriam os membros. Mas dessas histórias não vale tanto a pena comentar, uma vez que fala mais dos membros desse grupo do que da Capella em si. O que vale a pena destacar, e aí eu já aproveito, já entro na parte da personalidade dela, é que a Capella, ela não admite erros. Então, se um filho dela falhar em alguma missão, ela pode torturar e até mesmo matar, como foi o caso do Rizel, que era um amigo do Ricardo que acabou falhando em uma missão e a Capella não o perdoou. Ela o transformou em algo tão bizarro que ele acabou perdendo seus membros e parte do corpo, deixando sua forma irreconhecível. Tudo isso está presente na side story Kararagi Girl Cat's Eye. E existem outras histórias, só que aí não vale tanto a pena destacar. O que vale mesmo a pena destacar é eu passando agora para a sua personalidade, o qual vocês já conhecem pelo anime, pela novel, mas também, pelo que eu já falei nesse vídeo, percebe-se que ela é muito cruel. A personalidade dela é muito interessante, uma vez que muitos a consideram como a pior arcebispa de todas, a pior no caso, a mais maligna, malévola. Concordo que ela realmente é má, mas eu ainda acho que a pior personalidade de todas é do Regulus, porém, realmente, a Capella é muito interessante nesse sentido. Por quê?
Assim como a Sirius, a Capela tem uma visão bem distorcida em relação ao amor. Ela afirma que todo o amor deve ser monopolizado por ela. As pessoas devem amá-la, e nada mais do que isso. Ela se vê como alguém bem especial, e todos os outros seriam apenas meros sacos de carne. Ela tenta empurrar essa visão distorcida sobre o amor para os outros, falando que o amor dos outros são fracos, movidos apenas pela estética. Que todas as pessoas só se importam apenas com o corpo, com a aparência e nada mais. Então, com a sua autoridade, ela faz uma transformação nas outras pessoas, deixando-as com uma aparência grotesca. No arco 5 mesmo, ela transformou vários habitantes de Pristela em moscas e disse para o Subaru que ao fazer isso, eles perderiam o amor dos familiares. Segundo ela, a mulher que foi transformada em mosca deixaria de ser amada por seu marido. Da mesma forma, o homem que foi transformado em mosca perderia o amor de sua esposa. E realmente, é uma visão de fato interessante, porque a Capela faz essa crítica ao corpo, à beleza e à atenção que as pessoas dão para esse fator externo. Mas isso é algo muito extremo, e o próprio autor fala que o amor dela não é adequado. Mas algo que não dá para negar é que a Capela é uma personagem muito bem escrita. E é legal traçar um paralelo entre a visão de amor da arcebispa da luxúria e da bruxa da luxúria. E aliás, uma curiosidade à parte, o Tappei Nagatsuki já confirmou que se a Carmilla e a Capela lutassem, quem ganharia seria a Carmilla, mas seria uma luta acirrada. Voltando-se então à sua personalidade, ela é extremamente cruel. Ela é tão cruel que ela chega ao ponto de torturar seus inimigos e também, como eu já havia mencionado antes, torturar os seus próprios filhos, assim como foi lá com o Rizel. E também a Meili comentou que como ela falhou na missão, ela não poderia mais reencontrar a mamãe. Caso contrário, ela seria morta ou punida de alguma forma. E a Capela é uma personagem que se destaca, pois apesar de haverem outros personagens mais apelativos, a Capela é só voltada para isso. Tanto na aparência, filosofia, personalidade, é algo bizarro, mas é a essência da Capela, e ela é realmente algo que demonstra isso, tanto que você bate o olho, já sabe que ela pertence a algo relacionado à luxúria. E conforme você vai consumindo a obra, você percebe que realmente é isso, não só na aparência, mas também em tudo que ela faz e como ela pensa. Aparentemente a Capela tem vários objetivos, mas o que mais ficou destacado é a vontade dela de ser amada por todos, tanto que um dos poderes dela é se transformar no que a pessoa mais deseja. Então passo a comentar sobre os poderes dela. A Capela, ela pode se transformar ou transformar outros seres. E a transformação vai de pessoas a bichos, animais. E também uma transformação que não é só na sua totalidade, como em partes do seu corpo. O arco 5 mesmo demonstrou isso, como ela transformando parte do seu corpo em cobra, ela se transformando em um dragão. Além de, claro, como ela mesma já falou, consegue transformar os outros em pedaços de carne irreconhecíveis e sem consciência. Isso por si só já seria bem apelão, porém ela tem muita cura, uma alta capacidade de regeneração e é bem difícil matá-la. No anime mesmo, vocês já viram quando ela estava transformada em dragão, ela levou um grande dano mágico, perdeu grande parte do rosto, mas acabou regenerando-se. E ela é capaz de se curar mesmo tendo a sua cabeça cortada e seu coração esmagado. E como ela se transforma em qualquer coisa, na transformação de dragão dela, ela possui chamas negras que não se apagam nem mesmo com água. Ela também tem o sangue do dragão, e as vítimas que vocês já viram no anime foram o Subaru e a Crush. A Crush ficou toda ferrada e com o Subaru foi o efeito contrário, ele se deu bem. Eu já disse isso nas minhas análises dos episódios da terceira temporada, mas eu repito aqui. O fato da perna do Subaru ter se curado com o sangue do dragão é porque o Subaru já estava com resquícios de uma outra maldição, que era a maldição do Urugarumu, que eram os Majus lá do arco 2. O Subaru ele foi mordido, ele foi curado, só que ainda tinha resquícios dessa maldição. Inclusive, no episódio em que a Capela joga o sangue do dragão, tem uma pequena cena que demonstra essas duas maldições entrando em conflito. E o resultado desse conflito foi a perna do Subaru se curando. Mas o caso do Subaru é a exceção, o caso da Crush que é a regra.
Por isso, esse sangue do dragão também é um poder bem apelão da Capela. O poder dela de transformação também pode acontecer em cadáveres e ela controla semibestas. Se vocês pesquisarem na Wiki, também vai ter a parte da inteligência, observação, mas convenhamos que eu também não considero isso um poder absurdo. Isso aí é mais uma qualidade própria da pessoa, mas sim, a Capela é bem inteligente e ela tem uma ótima observação. No outro vídeo eu tinha feito um resumo do que a Capela fez, de toda a parte do arco 5, só que aqui não é necessário porque o anime já está em produção, já estamos na metade e daqui a pouco vai ter a outra metade do arco 5. Então não é necessário. A única coisa, para quem quiser spoiler, já deixo até avisado aqui, é que a Capela ela vai lutar contra o Aldebaran. E, uma curiosidade à parte, é a minha luta favorita do arco 5. Não sei como será no anime, mas na novel eu gostei bastante de ler. Curiosidades no geral é que o autor confirmou que as roupas da Capela são parte do poder dela, da transformação. Assim como os outros arcebispos, o nome da Capela também foi inspirado em um corpo celeste. Capela é o nome da estrela mais brilhante da constelação de Auriga, que também é reconhecido como Cabra. E dá para se presumir também pela história, mas também por uma resposta do Tapei, que a Capela carrega algum trauma. Presumindo pelo pecado dela, deve ser algo relacionado à luxúria. Então liguem os pontos. Capela é uma boa personagem, muito bem escrita e acredito que seja a arcebispa favorita de muitos. Não há nenhuma previsão para a parte 3 dessa série de vídeos, porém a parte 1 continua no canal. Estarei deixando o link na descrição. Esse vídeo está saindo no mesmo dia em que a terceira temporada de ReZero está voltando e já deixo avisado que eu também irei gravar reviews sobre os episódios e falarei o que cada episódio do anime cortou da novel. Só acompanharem o canal para não perder nenhum vídeo. Agradeço aos novos membros, que é o Godspeed, o Gus e a Echidna. Muito obrigado por todo o apoio. Agradeço a todos os membros antigos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E se você gosta de animes, e principalmente ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.